pedagoga, especialista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, empresária da área da educação, daycare, espaço de brincadeiras, escola Dei Bambini. Ela é professora há 34 anos e coordenadora do núcleo de escolas da ASIC. A nossa convidada de hoje é Silvana Borgolotti Cordeiro e o tema: como a pandemia afeta as escolas e o ensino. Muito bom dia, professora. Bom dia, é um prazer estar aqui, principalmente hoje, que é o nosso dia, o dia do pedagogo, o dia de todos os especialistas, pesquisadores da educação. Então é muito importante estar aqui falando sobre educação no dia que nós comemoramos o nosso trabalho, o nosso conhecimento, a nossa ciência. A gente estava comentando no começo, né, professora, que se tivesse sido combinado não teria dado tão certo, né? Então é uma grande honra para a SIC receber uma professora que é pedagoga. No Dia dos Pedagogos, sintam-se todos, né, homenageados. E essa live, obviamente, vai tratar de um assunto complicado, mas que deve ser debatido para que a gente possa erguer a cabeça e seguir, né, professora? Ela é natural de Cascavel, casada, um filho, começou na atividade como professora há 34 anos, na rede municipal de ensino. Sim. E é a convidada desta live das 10h30 da SIC, que começa agora. Eu sou Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Obrigado a todos que nos acompanham e quero convidá-los para que, se alguém tiver alguma pergunta, né, tiver alguma dúvida, por favor, dirija aqui a professora, que ela vai estar aqui para responder. Professora, com basicamente 2 meses de atividades interrompidas, qual é a real situação das escolas em Cascavel? Então, nós estamos numa situação bastante complicada. É um momento delicado para todos, para as famílias, para a sociedade. Economicamente, nós estamos com muitos comprometimentos e a escola também, nesse momento, tem esse comprometimento. As nossas situações financeiras estão preocupantes, a inadimplência tem aumentado e algumas escolas aqui do nosso núcleo da SIC já estão sinalizando a possibilidade de fechamento. Então é um momento muito preocupante, nós precisamos juntos encontrar algum caminho para que possamos retornar os atendimentos, retornar aos serviços, e assim conseguirmos nos mantermos. Muito bem. Mais uma vez agradecer quem nos acompanha e dirijam aqui as suas perguntas, tá certo? A gente estava conversando um pouquinho antes da live começar que os números realmente são assustadores, né, professor? E que o sindicato de vocês trabalha com uma projeção que é muito complicada e que, se confirmados, vai fazer dessa a pior crise do setor, né? Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco a respeito disso. É verdade. Nós temos um sindicato das escolas muito atuante e junto aos órgãos, né, públicos, ao COI, à Prefeitura, ao Ministério Público, nós temos feito algumas ações solicitando essa retomada dos serviços. É claro, sempre quando a gente coloca uma retomada gradual, optativa para os pais. Isso é muito importante. Tem famílias que estão no grupo de risco, tem crianças que estão no grupo de risco, tem famílias que não se sentiram seguras nessa retomada. E nós, enquanto escolas, enquanto educadores, compreendemos isso. Isso é muito importante de ser identificado e respeitado. Por outro lado, nós temos uma demanda muito grande de pais que voltaram ao trabalho. Há poucos dias o prefeito falou que 92% do comércio já está funcionando em determinadas formas e específicas. Vamos considerar que 92% está funcionando. A indústria também de Cascavel está funcionando quase que 100%. E essas crianças, elas estão sem um ambiente adequado para ficarem. Então, considerando tudo isso, nós nos propomos fazer uma retomada gradativa, seguindo os protocolos que já foram apresentados para o prefeito, os protocolos que o Sindicato das Escolas Particulares desenvolveu,
a nível de Cascavel, do Paraná, inclusive o Brasil tem essa proposta. E com muita sabedoria, com muita cautela, nós precisamos retornar, porque, por outro lado, tem a questão econômica. Nós temos uma grande quantidade de colaboradores, né, os professores, os atendentes, os auxiliares, os estagiários. É uma demanda muito grande de pessoas que nós empregamos, porque a escola particular ela tem uma peculiaridade, ela tem poucas crianças por turma. Então, enquanto uma escola grande ou uma escola pública tem 30 crianças numa sala, a escola particular tem 14, 9, dependendo da idade. Então, demanda muito mais recursos humanos. E essas pessoas todas poderão ficar desempregadas a curto prazo, porque nós já passamos pelas fases de fazer as férias de 15 dias de julho, já fizemos banco de horas, algumas escolas já fizeram a redução de carga horária, então estão trabalhando à distância, de forma remota e com redução de carga horária. Outras escolas, outras empresas estão agora, nesse momento, com algumas membros da equipe naquela questão de suspensão de contrato, mas ainda assim a inadimplência permanece, os custos permanecem. Então é uma situação muito preocupante. São empresas, né? Porque aqui nós falamos enquanto a SIC, enquanto o apoio que a SIC nos dá como empresas, como um núcleo de empresas que tem um espaço de mercado de trabalho muito grande e que se posiciona nesse momento com a preocupação de que nós, empresas, podemos ter uma queda financeira grande, uma larga demissão em curto espaço de tempo. E, além disso, nós temos outras preocupações, né? A principal preocupação desse momento, nossa, fora a econômica, é a preocupação com estas crianças, destas mães que voltaram ao trabalho. Então, estas crianças estão em espaços que não são tão adequados quanto os espaços que as escolas oferecem. E aí a gente pode colocar todas as escolas. As escolas de Cascavel têm uma capacidade sanitária incrível. Nós temos um sistema de vigilância sanitária fiscalizador muito intenso. Todas as escolas têm práticas higiênicas muito boas. Nós desenvolvemos medidas de segurança, nós temos o Corpo de Bombeiro fazendo inspeções constantes. Então, nós somos os espaços muito saudáveis. Isso falando da questão sanitária, que é o momento da preocupação. E, além disso, nós temos as questões pedagógicas, psicológicas, psicossociais, que, com certeza, dentro de uma escola, a criança tem muito mais possibilidades de crescer, de se desenvolver, de estar protegida, do que num espaço aleatório que elas estão ficando nesse momento. Muito bem, mais uma vez obrigado a todos que nos acompanham. A nossa convidada de hoje é a professora Silvana Cordeiro, que é pedagoga e coordenadora aqui do Núcleo de Escolas da SIC. Obrigado a todos mais uma vez. E o tema da live desta quarta-feira da SIC, como a pandemia afeta as escolas e o ensino. Professora, dentro dessa linha que a senhora acabou de responder, e duas perguntas aqui vieram nessa mesma direção. Onde as crianças estão ficando enquanto os pais estão trabalhando? Então, esta é uma pergunta bem preocupante. E é o que nós nos fazemos todas as manhãs quando acordamos. Onde estão as nossas crianças? Sob responsabilidade de quem? Quais são os cuidados que essas crianças estão recebendo? E aqui nós falamos dos cuidados sanitários. Nós recebemos muitas informações, inclusive dos pais que pertencem à nossa clientela e de colaboradores nossos, de que muitas crianças estão sendo levadas para a casa de vizinhos para serem cuidadas. A gente já fez essa informação para o prefeito, para o Ministério Público, porque isso nos preocupa. Acima de tudo, e a gente gosta de deixar isso muito claro, a nossa preocupação é financeira, é manter os nossos colaboradores trabalhando, mas acima de tudo a nossa preocupação é com a proteção da criança. Então estamos falando de crianças
filhos de trabalhadores de todas as categorias. Daquele médico que teve que fazer um plantão, que foi lá para o hospital, que está na frente, na linha de frente do combate, daquela moça que está no caixa do supermercado que não fechou, que até hoje ela continua indo trabalhar todos os dias naquele horário. E onde está essa criança? Sob os cuidados de quem? Que cuidados sanitários essa criança tem quando ela está na casa de uma vizinha sendo cuidada junto com 2, 3, 4 crianças? Estão compartilhando ali muitas possibilidades de contaminação. E, além disso tudo, nossa preocupação também é a questão dos riscos, né? Dos riscos emocionais, dos riscos psicológicos. Essas crianças podem estar sendo expostas a diferentes situações que vão interferir na infância delas. Então, sim, nós também estamos muito preocupados, falo para essa pessoa que nos questionou, com as crianças, né? Com tudo que pode estar acontecendo com as crianças. E por isso a nossa preocupação é de prevenção, não é de combater aquilo que já aconteceu. Depois que uma criança passa por um trauma, ela já passou por esse trauma. Então, o que a escola pode fazer, o que eu, pedagoga, o que todos nós, diretores e diretores de escolas, podemos fazer para que isso seja evitado? Então, nós nos propomos, sim, diante da sociedade cascavelense, de reabrirmos com cautela, gradativamente, apenas para aqueles que realmente precisem, em horários alternados, como nós colocamos já no protocolo que é público, está no site do Sindicato das Escolas. Então, nós temos sim a possibilidade de reabrir e nós gostaríamos de reabrir. Professora, a Rose Lucieto faz um comentário aqui exatamente nessa direção que a senhora acabou de responder, dizendo que sim, que as escolas particulares têm uma estrutura muito qualificada e ela também se mostra preocupada, né, com essa situação das crianças, de onde elas estão enquanto os pais estão trabalhando, né? Uma outra questão que chegou é se essa situação toda, professora, gera prejuízos psicológicos. O que eu comecei falando, gera sim. Nós temos, na semana que passou, a Conselheira Nacional de Educação, a Maria Helena, ela falou numa live sobre essas questões dos traumas, né, dos prejuízos psicopedagógicos. As crianças foram expostas a um trauma, todas as crianças no mundo inteiro, enfim, desses primeiros dias, quando se falou da pandemia, do isolamento, da quarentena. Então, nos primeiros dias, naturalmente, foi uma novidade, pais e crianças e famílias, escolas, enfim, todos estávamos tentando nos adaptar. E agora, depois desses 15 dias, primeiros 20 dias, os pais começaram a ter um outro processo, dentro da psicologia mesmo se fala muito da questão de começaram então a perceber o medo, e o medo transformado em ações. Isso vai gerando conflitos dentro de casa. Então a criança foi retirada do convívio social dela, com os pares, com as crianças da própria idade, foi impedida de brincar, porque não se pode mais ir a parques, não se pode passear, impedida de convívio com os mais idosos da família, com os outros parentes. Então, sim, está gerando um trauma muito grande e é um trauma que estamos roubando uma parte da infância dessas crianças. Isso é um momento que hoje nós não estamos percebendo isso, porque é uma dor silenciosa. Mas eu tenho certo e claro, como aconteceu com relação ao furacão, o Katrina, uma universidade dos Estados Unidos fez uma pesquisa muito importante. Depois do Katrina, as escolas ficaram fechadas por 9 meses. E no retorno, foi feita uma avaliação diagnóstica de como as crianças estavam. E a constatação é que a média nem gosto de usar essa palavra, mas assim, de regressão cognitiva e comportamental foi de 2 anos. Então, vamos pensar quanto isso é preocupante, o quanto é mais preocupante todas as questões, então,
das exposições que as crianças estão a tecnologias, a sites perigosos dentro de casa, utilizando uma tecnologia que não está sob supervisão dos pais, porque os pais voltaram ao trabalho. Então essa criança está na companhia de uma pessoa que não tem a competência pedagógica que nós teríamos na escola. A outra questão dentro do aspecto psicológico é: os pais estão com medos, todos estamos com medos, nós ligamos a televisão e só ouvimos medo, 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 né? Então é um sentimento que está muito impregnado em todas as informações. Isso na criança fica acumulativo, ela vai sofrendo, vai gerando um sofrimento e vai a cada dia maior esse sofrimento. E além disso, essa criança não pode mais conviver com seus amigos. Então isso é muito, muito sério. Muito bem, mais uma vez obrigado a todos que nos acompanham. Quem está aqui com a gente hoje é a Silvana Cordeiro, que é pedagoga e é coordenadora do núcleo de escolas aqui da SIC. É uma coisa que tem que ficar clara, né, professora, que essa não é uma situação local, é uma situação que atinge o Brasil todo e o mundo, totalmente inesperada, e todo mundo está tendo que rever uma série de coisas, né, para tentar se encaixar e, diante desse contexto, procurar superá-lo da melhor forma possível, né? Muita gente está dizendo aqui, professor, que concorda com a abertura das escolas, e tem um comentário aqui também do Gerson Grácia. Ele está dizendo que eles são pais que são profissionais liberais e não têm com quem deixar as meninas, as filhas. Por isso perderam, inclusive, oportunidades de emprego. A senhora quer fazer algum comentário a respeito disso, professor? Obrigada, Gerson. O Gerson é um consultor nosso também, aqui da SIC, né? Tem um excelente trabalho. A gente agradece sempre essa parceria. Sim, Gerson, realmente é uma realidade, não é só sua. Veja, você é um profissional, tem uma empresa, sua esposa, enfim, vocês têm uma possibilidade financeira que vocês conseguiram fazer readequações de horário. E já se sentem prejudicados, né? Já tiveram que fazer grandes mudanças nas rotinas de vocês. Imaginemos então aqueles pais, daquelas enfermeiras que estão hoje lá no hospital, que fazem jornadas, que estão expostas a diferentes estresses diários, né? Vamos imaginar, enfim, a trabalhadora que vem para a casa das pessoas, né? A diarista que não deixou de fazer sua diária, o porteiro do prédio, a zeladora daqui, da nossa instituição, da SIC, e todas essas pessoas têm filhos, né? 99% dos brasileiros têm filhos, estão em idade escolar, né? 87% de nós, trabalhadores, temos filhos em idade escolar. Então vamos considerar o quanto isso está interferindo na rotina das famílias e na rotina da vida desta criança. Será que realmente é justo deixar as crianças há 60 dias dentro de casa, dentro de apartamentos? Eu soube de prédios que, inclusive, as crianças não podem nem descer. Tem todo um procedimento estressante que estão expondo as crianças para passar por um elevador. Então, nós temos que pesar as questões sanitárias, as preocupações mundiais e a realidade de Cascavel. Nós somos um município que tem autonomia, que nós temos todos os aparatos legais para tomar as decisões. Então é importante agora manifestarmos as nossas vontades de que nossos filhos estejam, sim, protegidos, cuidados, mas em ambientes socioemocionais adequados. Muito bem. Professora, tem mais uma pergunta aqui que veio da Aline, que ela diz o seguinte, que além de prejuízos psicológicos, há também prejuízos pedagógicos, né? Comente isso, por favor. Eu já estou permeando minha fala, né? A Aline também, a Aline é uma psicóloga, uma profissional renomada. Obrigada, Aline, por contribuir, e a gente tem discutido sobre isso, né? Essas
preocupações psicológicas e pedagógicas. É claro, como aquelas crianças lá do Katrina, que ficaram 9 meses sem frequentar uma escola, passaram por um trauma de uma tragédia. Nossas crianças também passaram por um trauma, né, uma tragédia, ficar isolados, ter os pais super estressados dentro de casa, os pais precisando criar novos métodos, novas formas de coabitar com os filhos por 24 horas, desenvolver novas rotinas. Com essa preocupação, a gente tem orientado os pais para que eles façam, sim, rotinas similares a que eles tinham antes dessa tragédia, basicamente, que nós estamos vivendo agora. Que os pais tentem manter essas rotinas, como hora de acordar, hora de dormir, hora de fazer tarefa. Todas as instituições de Cascavel estão mandando atividades não presenciais em forma de veículos tecnológicos, ou então impressos, ou entregas em drive-thru com kits de material e tudo isso. E é importante que vocês, os pais, façam sim as rotinas, que tentem manter essas rotinas. E isso vai diminuir as possibilidades dos traumas que as crianças podem estar desenvolvendo. Então, estabelecer rotinas, se manter em rotinas de segunda a sexta-feira, é uma possibilidade para diminuir essas consequências que nós sabemos que elas já estão acontecendo e que serão grandes. Mas como elas não são tão visíveis, a gente já conversou até sobre isso, Aline, elas não são palpáveis. Eu não consigo perceber o quanto meu filho está sendo prejudicado emocionalmente, socialmente, hoje, nesse momento. Porque isso não é mensurável assim, a olho nu. Mas com certeza, daqui 10 anos, nós teremos profissionais, nós teremos adolescentes com sequelas desse momento que nós estamos vivendo hoje. Porque crianças que passarem por alguns momentos de estresse familiar intenso, com pais que estão com poucas condições financeiras, com possibilidade de perder o emprego, esses pais não estão de férias, eles estão estressados, eles estão nervosos, eles precisam resolver as vidas. Eles são os responsáveis pela manutenção dessa família, dessa criança. E automaticamente esse estresse é repassado para as crianças. Então as preocupações pedagógicas e psicológicas são muito grandes, sim. E eu acho que devem ser consideradas, devem ser olhadas. Eu percebo que todos os professores daqui da cidade de Cascavel têm essa preocupação. A gente conversa em alguns grupos de professores, estão muito preocupados. As crianças estão relatando, nesses momentos que nós encontramos elas online, que eles estão com muita saudade da escola. É dolorido para o professor, inclusive. Aí já vem um outro estresse, né? O estresse do profissional que está se sentindo isolado nesse trabalho. Então, e é muito dolorido para o professor saber que o seu aluno está desamparado, né, emocionalmente, mas não por negligência paterna ou materna, simplesmente por essa condição que está sendo exposta toda a sociedade. Mais uma vez, em nome da diretoria da SIC, do presidente Michel Lopes, agradecemos a todos que nos acompanham e quero fazer um convite para a live de amanhã, quinta-feira, sobre uma nova realidade no canteiro de obras. Quem vai estar aqui com a gente é o engenheiro de segurança no trabalho, Alinaldo Mantovani. E nesta live de quarta-feira, sobre como a pandemia afeta as escolas e o ensino, a nossa convidada é a Silvana Borbelor Cordeiro, que é pedagoga, especialista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, e também desempenha aqui na SIC o papel de coordenadora do núcleo de escolas da SIC. Muito obrigado mais uma vez, professora, pela sua presença. E, professora, como é que os professores das escolas particulares têm usado? Eles estão em home office? Como é que está esse trabalho? Eles têm usado a tecnologia para manter um certo vínculo com os alunos nesse período? Então, as escolas estão fazendo diferentes formas de atendimento às crianças, né? As escolas maiores, elas possuem plataformas de ensino e estão atendendo via plataforma, porque hoje é um trabalho de atendimento não presencial, então são aulas não presenciais.
A primeira semana de maio, a Secretaria de Estado de Educação no Paraná fez um documento falando sobre essas aulas não presenciais. Então, elas estão sendo consideradas desde 20 de março, tem toda uma parte oficial com relação a esse ensino que está acontecendo, que ele não é presencial, ele acontece de maneira à distância, e cada escola particular de Cascavel tem um procedimento diferente, conforme a orientação ou da rede que ela pertence, ou do sistema de ensino. E sim, os pais estão nos telefonando, nós estamos conversando com as crianças, elas sentem muita falta das professoras e dos amigos. Então a gente tem proporcionado momentos de acolhimento, de afeto, de afago. Isso é mais importante do que nos preocuparmos nesse momento com as questões de conteúdo, né? Esse é um momento que causou muito trauma, as crianças foram afastadas desse convívio social, e na infância a aprendizagem acontece no contato, no convívio, no fazer fazendo. Então, nesse momento, estamos fazendo diferentes atividades, diferentes roteiros de sugestões de rotinas para que os pais realizem em casa, mas as aprendizagens requerem o acompanhamento de um adulto e o convívio com outros amigos, com outras crianças. Então, isso realmente vai ficar a desejar, né, nesse período. Professora, a gente estava comentando antes do início da nossa live de uma situação que tem que ser analisada com bastante cuidado, porque ela tem uma amplitude muito grande, que é essa situação toda que envolve a crise que afeta as escolas particulares, né? Infelizmente, muitas famílias cujos pais e mães já perderam seus empregos, estão sendo obrigados, né, a tirar os filhos dessas escolas e, consequentemente, matriculando no ensino público, né? Ou seja, a senhora percebe aí que existe um risco muito grande de desmantelamento dessa estrutura e que a gente corre, inclusive, o sério perigo de um colapso na educação? Esse é um aspecto que tem que ser olhado com muito carinho para os nossos gestores, porque, sim, é um risco grande. Nós já temos uma porcentagem de escolas de educação infantil aqui de Cascavel que tem uma previsão de fechamento, e então é super preocupante para nós, enquanto núcleo da SIC, essa questão de que as escolas não estão tendo condições financeiras de se manter, em função de que entra o debate, né, com os pais sobre a aula à distância, não é presencial, então eu não posso pagar nesse momento, enfim, todas essas negociações as escolas estão fazendo, estão acolhendo os pais, ouvindo, fazendo diferentes negociações. Mas uma negociação, ela implica em abrir mão de alguma despesa que a escola tenha. E nós trabalhamos com um orçamento muito justo, né? As pequenas escolas, e principalmente as escolas que fazem parte do núcleo da SIC, são escolas que têm um orçamento justo, bem alinhado e uma previsão de gastos. Nós temos gastos de 13 meses, né? E nesse momento, quando a gente tem 2, 10, 15, a cada mês 20, agora quase 30% de inadimplência, isso vai gerar sim um prejuízo muito grande, e a médio prazo ou às vezes a curto prazo teremos escolas fechadas. E esses alunos precisarão ser transferidos para escolas, provavelmente escolas públicas. Então, eu acredito que o governo municipal vai precisar abrir aí novas escolas, novas matrículas, com uma previsão de curto prazo, porque serão quase 10% da demanda de alunos são de escolas particulares. E eu não visualizo que tenha vaga para 10% nas escolas municipais. Até porque a gente acompanha que existe até uma fila de espera para ser MEI. Nós atendemos muito crianças de 1 ano a 5 anos. Então,
publicamente está que tem listas de espera, né? E essas crianças que já estão sendo atendidas por nós, sendo transferidas para esses CMEs, para essas escolas municipais, eu acho que vai criar um conflito grande aí, né? Com a população mesmo e com a equipe que trabalha com isso na Secretaria de Município. Realmente, professor, é um dilema muito grande que vai ter que ser enfrentado com coragem e discernimento, né? A gente recebeu aqui um comentário da Iva, que ela diz ter recebido um relato de uma mãe que, sem ter com quem deixar o filho, está levando o menino para o escritório onde ela trabalha. Quer dizer, uma preocupação em relação à permanência, né, dessa criança o dia inteiro no ambiente fechado no escritório. Enfim, professora, diante dessa nova circunstância, principalmente com o uso das ferramentas digitais, essa nova dinâmica de ensino, acaba mudando também o papel da família no contexto, ou professora? Sim, as famílias têm feito grandes mudanças, né? Grandes adaptações. E esses pais são realmente heróis. Nós admiramos muito as famílias, porque eu também, enquanto família, também tenho filho, mas assim, é uma mudança muito grande, porque não mudou muita coisa em relação a ser um pai, ser uma mãe profissional. Porém, mudaram as rotinas, né? O pai está dentro de casa, mas ele não está disponível para a criança. Ele está em home office. Como que a criança vai compreender isso? Como uma criança de 3 anos entende? O papai está aqui, mas ele não pode falar comigo, ele não pode me ver brincando, né? A mamãe está aqui, mas a mamãe não pode. Agora eu não posso falar com a mamãe, porque a mamãe está trabalhando. Então, todas as famílias, né? Tanto as famílias que estão trabalhando em casa, quanto as famílias que estão precisando deixar seus filhos com outras pessoas que elas não gostariam, porque elas já optaram por escola, né? E nesse momento elas estão tendo que se reinventar enquanto família e precisam ir para o trabalho. Chegando lá, precisam estar o dia todo dedicados àquele trabalho que elas têm para se manter. Então, sim, as famílias mudaram muito suas rotinas. É um momento único. É um momento bom também no sentido de que estamos convivendo mais entre nós, nos conhecendo melhor, mas de uma forma muito trágica, né? Muito drástica, assim, não foi planejado, não está sendo muito fácil. As famílias têm relatado muitas preocupações. Eu tenho atendido muitas ligações das mães pedindo ajuda sobre como que eu faço com a birra, com isso, com aquilo, com não quero fazer as tarefas, não quero participar, não quero tomar banho. Então, a criança está desenvolvendo diferentes atitudes para conseguir a atenção dos pais, porque os pais estão ali, mas eles não estão à disposição. É um dilema muito grande no coração de uma mãe, de estar olhando o seu filho ali, pedindo sua atenção, e essa mãe tendo que ficar trabalhando. Então, as famílias estão se reinventando, sim, mas à custa de um sofrimento muito grande, né? E de uma infância que está sendo roubada dessas crianças. Silvana Borgelou Cordeiro é a nossa convidada de hoje para essa live com o tema Como a pandemia afeta as escolas e o ensino. Professora, a gente tem visto manifestações aí de âmbito nacional dizendo que o governo considera a possibilidade de não considerar, né, em 2020 os 200 dias letivos, né? Que tipo de consequências que isso pode trazer, principalmente para a qualidade da questão da grade, né, escolar? Realmente já temos a nível nacional, né, o Conselho Nacional de Educação já permitiu que nós não considerássemos os 200 dias letivos, mas vamos manter os 800 horas de ensino. Então o calendário escolar ia ter uma mudança de dias, mas não de horas. A Secretaria de Estado fez um documento, então, agora no começo de maio, deliberando sobre isso, né? A resolução é 1522, onde faz todas as orientações sobre como que nós vamos organizar e reorganizar esse calendário escolar.
Então, instrumentalmente, nós estamos amparados, vamos manter o ano letivo em 2020 até esse momento, né? Então, isso já está proposto aqui pela Secretaria de Estado do Paraná. Porém, com relação ao volume de conteúdos dados, isso é uma definição que a escola vai fazer. Então, é uma liberdade da escola priorizar quais são os conteúdos essenciais para serem dados. Então, nesse momento, as escolas estão fazendo atividades não presenciais, né? E agora eu falo em relação às escolas particulares de Cascavel, que é o que se pertencem ao núcleo, né? Mas eu acredito que a maioria, a gente tem contato com as escolas São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, o Distrito Federal está com um movimento bem sério, né? Bem preocupante lá, o estado de Minas Gerais, o Nordeste. Cada estado tem uma realidade muito diferente. Não podemos nos comparar entre estados, e acredito que na saúde também não dá para fazer essa comparação de dados de contaminação e tal. E não podemos também nem nos comparar entre municípios, né? A gente estava falando antes, o município de Céu Azul, né, está super tranquilo com relação a esses dados e as escolas também estão paradas, né? Agora, o município de Cascavel também, se a gente considerar a per capita, porque se fala muito em números, mas não se fala na questão da per capita. Também estamos numa zona de certa tranquilidade. E com relação aos conteúdos, nós estamos fazendo da seguinte forma: os conteúdos estão sendo enviados para os pais e as crianças fazerem juntos, serão todos retomados no retorno das aulas, né? De maneiras diferentes, com técnicas diferentes, com uma metodologia diferenciada. E se por acaso chegar um determinado momento que se estenda muito essa situação, eu acredito que a Secretaria de Estado vai fazer um novo documento com novas orientações. Porque nesse momento a previsão de que a gente consiga cumprir sim os 200 dias não, né? As 800 horas de ensino. E aí os conteúdos básicos todos serão trabalhados nesse ano. Mas é importante ressaltar aqui, 60 dias sem aula, na verdade seriam 45, porque a gente já está tirando os 15 dias das férias de julho. É muito tempo da criança afastada do processo de ensino. Ela vai aos poucos desaprendendo algumas habilidades e hábitos de estudo. Isso compromete. Como todos nós temos hábitos, nós desenvolvemos esses hábitos, nós precisamos mantê-los. Por isso que nós orientamos enquanto escola que os pais mantenham as rotinas do dia a dia da criança, rotinas normais, de hora de acordar, de hora de fazer tarefa, de hora de se alimentar, de hora de dormir, porque isso vai mantendo a criança num certo ritmo. E a criança aprende a fazer fazendo. Então as rotinas são super importantes, né? O Marinho, lá no início da live, fez uma pergunta. Ô Marinho, agora que eu me localizei, vou fazer a tua pergunta aqui, tá bom? Mas ela vai ser respondida. O que ele quer saber é o seguinte, professora, diante dessas circunstâncias todas, né, que são tão inusitadas, tão inesperadas e com um efeito tão dramático, qual é o caminho, né, a educação infantil? O que a senhora vislumbra para a educação infantil? Enquanto regulamentado, a educação infantil está com o calendário suspenso, né? Então, isso também é uma situação importante das famílias saberem. A educação infantil ficou com a responsabilidade de cumprir apenas uma parte dessa porcentagem de horas contratadas. Mas, enquanto pedagoga, isso sim é um momento muito preocupante. Nossas crianças têm a necessidade de estar juntas para aprender. Então vamos pensar numa criança de 1 ano e meio. Ela está desenvolvendo a parte motora, ela está aprendendo a caminhar e a falar. Quando ela está em contato com crianças da mesma idade, ela desenvolve a linguagem muito mais rapidamente. Ela desenvolve a marcha, o caminhar com mais velocidade, porque ela tem os estímulos do ambiente. Ali, naquele lugar que ela está, todos estão andando, estão caminhando, ela está brincando, ela está
buscando objetos, ela tem necessidade de manifestar o desejo dela, então ela precisa falar se ela quer alguma coisa, se ela não quer. Isso está comprometido. Nós estamos, então, a todo esse tempo sem esses estímulos. As crianças estão sendo estimuladas pelos pais, com certeza. Os pais estão fazendo o máximo que eles podem. Mas eles têm muitas coisas para fazer. E isso já é uma definição como competência da escola, né? O desenvolvimento dessas partes cognitivas e psicomotoras. Então, a educação infantil fica, sim, bastante prejudicada nesse momento. E o que a senhora vislumbra para o futuro da educação infantil? Olha, eu acho que enquanto um sistema de oferta de serviço, ela é permanente, né? A educação infantil ela é necessária, nós temos um ritmo de trabalho diário que nos exige que a gente deixe nossos filhos num espaço, numa escola, num espaço adequado, sanitário, com especialistas, com pedagogos, com psicólogos, com educadores físicos, enfim, com professores de música, para que essa criança seja estimulada. Então, a educação infantil, sim, tem o seu espaço, porque nós temos uma dinâmica de trabalho no Brasil que requer que os pais fiquem fora de casa por várias horas. Enquanto então oferta desse ensino, ele vai continuar acontecendo, né? Talvez com mais prejuízos financeiros nesse momento, mas ele deve continuar. Como a pandemia afeta as escolas e o ensino, é o tema da nossa live das 10h30 da SIC desta quarta-feira, 20 de maio de 2020. E a convidada é a professora pedagoga Silvana Borguilô Cordeiro, que é a coordenadora do núcleo de escolas aqui da SIC. E, professora, essa situação toda que envolve o mundo hoje, né, que é uma realidade que foi iniciada lá na China há cerca de 6 meses, o que se percebe no mundo todo é que várias áreas, que várias empresas vão ter que mudar a forma de trabalhar, de se relacionar com o consumidor, de levar os seus produtos ao cliente final. Enfim, a tecnologia está aí e muitos conceitos têm sido mudados, né? A senhora entende que essa nova realidade vai provocar alterações também na forma de ensinar e aprender? É verdade. Nós já estamos passando por várias mudanças na forma de ensinar e de aprender. Nesse momento, nós estamos ensinando de maneira remota e nós também estamos aprendendo a ensinar de maneira remota. Então, claro, nós teremos várias mudanças e mudanças boas. As escolas particulares já estão nesse processo há algum tempo, visto que nós estamos já, imediatamente após o decreto de fechamento das escolas, nós já começamos com atendimentos online, com atendimentos remotos. Então, nós temos algum know-how sobre como fazer isso. Porém, as escolas particulares não são a maioria no Brasil, né? Então, os professores das escolas públicas, eles estão encontrando, sim, muitas dificuldades para se adaptarem a essas novas tecnologias. E isso é um efeito, é uma consequência daquilo que vem acontecendo há alguns anos. Já nos anos 80, Pedro Demo, que é um grande escritor sobre o ensino e suas tecnologias, ele já falava sobre novas técnicas de ensino, novas formas de escrever, né? Ele já falava lá nos anos 90, ele falava sobre os hipertextos, né? Enfim, já temos uma literatura sobre isso há muito tempo. Temos diferentes escolas com diferentes propostas. Nós temos aí José Pacheco, que agora vive no Brasil e que contribui muito. Ele é conhecido pela Escola da Ponte, que muita gente conhece, essa proposta do trabalho com projetos, esse ensino diferenciado. Então, as escolas particulares têm sido diariamente buscadas e se reinventando. Isso é muito bom, mas ainda a formação dos professores, ela não atende muito a essa formação midiática que o professor precisa, né?
Então hoje o professor está precisando aprender a aprender, fazendo a aula, dando a aula, aquilo que você comentou comigo a hora que você chegou, né? Para mim também é um pouco novo fazer entrevista assim. Isso é novo para todos nós, né? Não vamos nos acanhar de pensar, poxa, só eu que não sei mexer nesse instrumento, nessa ferramenta. No caso também, por exemplo, os pais, nós temos as ferramentas nossas lá na escola de ensino, a plataforma, alguns outros aplicativos que nós utilizamos. E cada escola tem o seu instrumental tecnológico. E os pais ligam e questionam, nossa, mas eu sou especialista nisso e eu não sei entrar na plataforma do meu filho. Porque é isso mesmo. São muitas as linguagens dentro da tecnologia e, ao mesmo tempo, requerem treino, né? Nós precisamos ir fazendo e mexendo. Então, a nova forma de ensinar, ela vem acontecendo já. Ela está mais aparente nesse momento. Mas junto a gente já está tendo resultados que nós vamos poder repensar para recriar essa forma de uso tecnológico. Então tem coisas muito boas que nós percebemos e tem coisas que precisam realmente ser repensadas, né? Acho que como toda implantação de uma novidade, a gente tem que ir fazendo, a escola particular vinha fazendo lentamente, agora teve 60 dias acelerado e junto nós estamos já pensando o que está sendo bom, o que está sendo muito ruim, o que nós vamos implementar, como que vamos implementar. Mas uma certeza nós temos enquanto escola: as crianças aprendem fazendo e convivendo. Então, isso já, em 60 dias a gente já consegue falar de maneira assertiva que estar afastado de amigos para fazer algo que seja de desenvolvimento cognitivo reduz as possibilidades de criatividade. Então, a criatividade ela vem quando estão juntos, porque as crianças estão, na primeira etapa da infância principalmente, elas são muito sensoriais, elas precisam tocar nas coisas, elas precisam sentir, e isso interfere nos processos cognitivos, nos processos de aprendizagem. A professora Silvana Cordeiro está aqui com a gente para falar sobre esse tema, como a pandemia afeta as escolas e o ensino. E, professora, eu sei que vocês já estão conversando, né, com o município a respeito da retomada gradual das aulas, né? Gostaria de saber como é que está esse processo, né? Como é que está esse diálogo, em que pé está isso, e o que deve ser observado como prioridade, né, para que esse retorno aconteça, como a senhora mesmo disse, né, com a maior segurança possível. Então, o retorno ele é uma decisão de âmbito municipal, né? Já foi isso de maneira nacional, estadual, determinado que cada município, com seu conselho, com seu COI, com seu prefeito e com o conselho estadual, municipal de educação, pode tomar essa decisão. E como acontece com o retorno dos supermercados, com o retorno dos diferentes serviços que teve, de algumas clínicas, né? De cada serviço que aconteceu foi decidido nesse conselho. Então, nós já fizemos uma movimentação a nível aí em relação às decisões via sindicato das escolas particulares, solicitando a possibilidade desse retorno. O prefeito nos solicitou um protocolo, né, uma sugestão de protocolo de como nós faríamos esse retorno. Nós construímos junto à assessoria jurídica e assessoria de saúde do Sindicato das Escolas Particulares do Paraná, nós construímos esse protocolo e nós apresentamos, né, foi inclusive apresentado esse protocolo a nível nacional e outros estados também estão estudando essa possibilidade para fazer dentro dessa proposta. E nós apresentamos então, a primeira cidade que apresentou esse protocolo no Brasil para um prefeito foi Cascavel, né? O nosso sindicato apresentou. Ele recebeu e solicitou aí uma possibilidade de conversar com a equipe que toma essa decisão. A gente compreende que isso não é uma decisão de uma única pessoa, é uma decisão de um conselho, tem todos os órgãos que são responsáveis para tomar essa decisão junto, mas as escolas particulares estão sim
se preparando para um retorno, estamos estudando protocolos do mundo inteiro, temos assessoria de uma equipe só sobre o desenvolvimento desses protocolos, o que realmente é necessário, como deve ser feito, todas essas questões. O Conselho Nacional também já sinalizou com relação a isso, dessa questão de um retorno gradativo. Então, já existem portas abertas para esse retorno. Agora nós dependemos mais de decisões que devem ser tomadas a nível local. Professora, tem uma pergunta aqui da Eliane que vai dentro desse contexto, que é a seguinte: como o MEC tem se posicionado ou entende essa questão? O Ministério da Educação, ele delibera sobre o curso superior, na verdade, né? Ele tem toda uma estrutura onde tem o Ministério da Educação para deliberar sobre as escolas federais e os cursos superiores, as secretarias de Estado de Educação, que deliberam sobre as escolas de ensino fundamental e médio, né? E a Secretaria Municipal de Educação, que delibera sobre a educação infantil e ensino fundamental nível 1, que é até o 5º ano. Então, em questão de política pública, né, de postura pública, o Ministério da Educação, ele segue aquilo que é recomendado pelo Conselho Nacional de Educação. E aquilo que eu comentei, a Maria Helena, conselheira nacional, já sinalizou numa live semana passada que são maiores os prejuízos do que as vantagens da escola fechada, né? E ela apontou diferentes estudos de diferentes países onde está se pensando isso, e também já indicou naquele momento as possibilidades de protocolos, e nós buscamos isso, nós já fizemos a tradução desses documentos, estamos estudando e já temos algumas propostas, que inclusive uma delas está já, né, na mão do prefeito. Então, assim, todos estamos nos movimentando, estudando com muito cuidado, com muita sutileza, para garantir a saúde das crianças na escola, dos trabalhadores escolares, enfim, para manter o nível de controle, que é o objetivo maior do COI, é manter um controle sanitário, né? E nós temos também essa preocupação enquanto escola, porque compete a nós, educadores, uma grande responsabilidade na educação dessas crianças para desenvolverem bons hábitos de higiene, que hoje o maior controle é a higienização, é a água e o sabão, né? Então, parece tão simples, mas é uma questão de desenvolver hábitos de higiene, né? Atitudes, cuidados com o corpo e com o que você toca, com os espaços onde você convive. Então, eu acho que a escola vai contribuir muito, retornando e incentivando isso nas crianças, retomando com as crianças esses hábitos, essas atitudes, esses cuidados, mas de uma maneira suave, educativa, carinhosa, diferente da maneira com que está sendo colocado pela mídia hoje, né? Que é traumático, assim, nossa, a criança olha na televisão e tudo parece que o corona vai me pegar, né? Assim, a gente vê até uns memes nas redes sociais de crianças falando sobre, vendo aquela semente da mamona e falando que é o coronavírus. Então, assim, isso não é nada saudável para a infância, e eu acho que a escola pode sim. Agora, a minha opinião enquanto mãe, enquanto professora, a escola pode oferecer mais e melhores condições para essas crianças. É um espaço que as crianças estarão em cuidados sanitários muito melhores do que a maioria das casas, dos trabalhadores que estão deixando os filhos na casa de uma cuidadora, na casa de uma babá, né? Porque são espaços compartilhados com outras crianças e que não têm o cuidado sanitário que nós teríamos e que nós sempre tivemos nas escolas. Professora, a senhora tocou numa questão aqui bem importante, que é a forma como parte da imprensa, pelo menos, tem tratado e apresentado o assunto coronavírus, né? Que em alguns momentos realmente é preocupante.
Enquanto a abertura e a retomada das atividades das escolas não acontece, professora, na sua opinião, como pedagoga, como os pais devem tratar desse assunto com os filhos em casa? Isso é muito importante. As crianças estão já sinalizando o medo de uma maneira muito intensa. Inclusive, no nosso espaço da IKEA, nós fizemos uma dinâmica semana passada sobre o sentimento do medo com as crianças. O medo e o nojo, porque fizemos algumas psicoatividades, psicoeducação, que nós chamamos, para os pais lidarem com isso enquanto estão junto com as crianças. Então, algumas orientações de como falar com a criança, o que fazer quando a criança demonstra esse medo. Eu diria que um dos fatores principais é eu, enquanto mãe, não transferir esse pavor que eu estou dessa doença para os meus filhos. Mas aí os pais me perguntam, mas isso é inviável, né? Eu estou realmente preocupado, porque eu ligo o jornal e eu só vejo uma notícia ruim, né? Eu não vejo boas notícias, não vejo grandes descobertas, a imprensa não noticia as descobertas que estão acontecendo, né? As possibilidades, a questão de produtos novos, de higienização, isso não está sendo divulgado. Então, eles não têm as informações boas, né? As informações do bem, que a gente fala, eles só têm as informações do mal. E aí as crianças também assistem esse jornal, também ouvem essas emissoras, enfim. Se nós começarmos, todos nós, num movimento de mostrarmos aquilo que tem de desenvolvido, o que a ciência já conquistou, o que os cientistas... Nós temos cientistas aqui no Brasil fazendo grandes pesquisas em larga escala com relação a medicamentos, com relação a equipamentos, né, a EPIs, com relação a medidas de higienização, a produtos químicos fáceis, baratos para serem utilizados, que vão combater o vírus, né? Apesar de que a gente já sabe que o produto mais interessante nesse momento é a água e o sabão, né? Então, nós temos muitas pesquisas que estão contradizendo informações vindas de fora, de outros países. E que são pesquisas sérias das nossas universidades, elas são seríssimas as universidades enquanto pesquisa. O departamento de imunologia tem até uma área no Instagram que ele divulga tudo o que está sendo feito, como que está as pesquisas com relação à reação quando se está doente, quando se está sintomático, assintomático. Mas tudo isso está oculto, não é divulgado, não é propagado. E a propagação desse pavor é que está gerando o medo na criança e os pais não sabem como fazer. Então, a minha orientação para os pais é: procurem boas notícias, compartilhem boas notícias, né? Desliguem os aparelhos tecnológicos, sentem com seus filhos, contem histórias de como era quando vocês eram crianças, quando chovia muito e vocês tinham que ficar dentro de casa 2, 3 dias. Falem com eles o que vocês sentiam naquele momento. Eu acho que esse é um momento muito importante e se nós não podemos fazer muitas coisas para mudar esse momento, vamos tentar encontrar possibilidades de trabalhar com os nossos filhos com a felicidade, né? Porque está difícil você perceber alguém com a expressão de alegria, de felicidade, né? Eu não tenho saído muito à rua, mas assim, os meus contatos que estão sendo muito virtuais, eu sinto muitos pais ansiosos, preocupados, angustiados. Isso tudo que eu sinto, meu filho sente, meu esposo sente, minha mãe sente, meu pai sente, né? E nós vamos compartilhando os sentimentos. O medo, ele é muito mais contagioso do que a felicidade, do que a alegria, né? Então, é muito importante. Tenham um momento no dia de vocês para falarem coisas boas, para sentirem coisas boas, para degustarem um alimento, por mais simples que seja, mas com elogios, com prazer, sabe? Ter o momento do prazer na família é muito importante nessa situação que estamos vivendo. Voltar a manifestar essas coisas tão boas que são tão necessárias e importantes na vida de todo ser humano, né, professor? Obrigado pela audiência e todos que nos acompanham. A gente está chegando ao fim desta live de hoje. Quero aproveitar e convidar todos vocês para acompanhar a live desta quinta-feira, uma nova realidade no canteiro de obras. E quem vai estar aqui com a gente é
Aguinaldo Mantovani. Nosso tempo chegou ao fim, tinha uma última pergunta, mas vai ficar para uma próxima live, professora. Muito obrigado, felicidades. Eu que agradeço esse espaço, esse momento que a SIC proporcionou para nós, tá ok? Muito obrigada por estarem disponibilizando esse momento e estamos à disposição para representar o núcleo e as escolas quando vocês nos chamarem. Obrigada. Obrigado a todos e até a próxima.